Bom, nós estamos aqui de volta para fazer a segunda parte então, do espírito de Judas. Eu explanei tudo para vocês terem uma ideia, né? Mostrei a vocês tudo o sistema econômico envolvido que estava ali, o templo com todas as autoridades e tal. E a Bíblia nos conta que nesse dia Jesus subiu até o templo. Chegou lá, quando ele avistou ao longe aquela multidão, milhares de pessoas que não conheciam ele, tanto que nem pediram a entrada dele. Ele foi passando, andando. Pensava que era gente que estava participando da festa, porque aquelas pessoas não conheciam Jesus, nunca estiveram com Jesus. Então, podemos pensar naquele versículo, né? As minhas ovelhas me conhecem, elas conhecem a minha voz e seguem o pastor. Mas ali não, ali ele era um homem comum, passou no meio de toda aquela multidão, entrou no templo. Quando ele entrou no templo, diz a Bíblia que ele viu tudo aquilo. Aquilo era nojento de ver, fezes de animais para tudo quanto é lado, penas de animais para tudo quanto é lado, um fedor insuportável. Pode imaginar isso? Pode? Você pode imaginar isso, né? Tudo bem. Vai dizer que não. Vai dizer que não era assim. Se num circo com alguns pequenos animais é um cheiro insuportável, um fedor insuportável, imagina ali no templo com todos aqueles animais encostados lá, cada um no seu canto lá. E aquela multidão, aquela gritaria, aquela coisa toda. Quando Jesus viu aquilo, quando Jesus olhou para tudo aquilo assim, veio até ele um desejo que ele mesmo disse depois, que os discípulos reconheceram depois, porque ele fez tudo aquilo, porque era o zelo, o temor, o zelo que ele tinha pela casa do Senhor. Ele falou: o zelo pela casa do Senhor me consome, eu não posso ver isso. Eles chamam isso aqui de casa do Senhor, e esse templo foi consagrado ao Senhor, esse templo foi consagrado ao meu Pai, e eles não têm zelo, não cuidam, fazem desse aqui um covil de ladrões. Aí, sabe, conversando com uns amigos que eu tenho que são espíritas, conversando com alguns católicos, outros crentes, né? Eles dizem: não, mas Jesus era paz, Jesus era uma pessoa que jamais, eu não sei por que está escrito isso na Bíblia, mas ele jamais ele ia fazer um negócio desse. Jesus, o máximo que poderia dizer era: filhos meus, não façam isso aqui dentro do templo, aqui não é lugar para fazer isso, filhos meus. Tirem esses boizinhos daqui, tirem esses carneirinhos daqui, essas pombinhas, levem para lá, aqui não. Aqui é templo do meu Pai, consagrado ao meu Pai. Não. Diz a Bíblia que houve nele assim um sangue fervente, um zelo tão grande pela casa de Deus, que ele pegou as cordas, enrolou, fez um chicote e instalou aquele chicote em todas as coisas, nas mesas, em cima de tudo, e aí começou aquela
correria, porque ninguém mais sabia o que estava acontecendo, com aqueles gritos, e os animais berrando, e aquele povo todo gritando, e ele está jogando aquelas mesas para cima, aquelas moedas todas que estavam ali das vendas para o chão, e aquele povo saindo correndo para todos os lugares, e Jesus gritando, clamando: saiam daqui, saiam daqui, isso aqui é a casa do meu Pai, consagrada a meu Pai, vocês fizeram desse lugar um covil de ladrões. Aí chegaram as autoridades, pararam e ficaram olhando para ele. Ô moço, com que autoridade o senhor faz isso aqui? O senhor está pensando que é brincadeira um negócio desse? O senhor está pensando que isso aqui é o quê? Isso aqui é a maior festa que nós temos aqui. Isso aqui é um esquema econômico. O senhor quer acabar com tudo isso? O senhor não pensa não que fazendo isso aqui o senhor está tirando o pão de quem vende? O senhor está acabando com a festa e vai acabar com todo o dinheiro que entra nas pousadas? O senhor vai acabar com todo o dinheiro que entra no templo, com todo, né? Quando eu falar dinheiro, pense em moedas, tá bom? Todas essas moedas que entram no templo. O nosso sistema monetário aqui. Não é assim não, moço. Com que autoridade o senhor faz isso? Aí Jesus parou, ficou olhando para aquelas pessoas, porque Jesus podia dizer: com a minha autoridade, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o soberano, e eu vou limpar, eu vou desarraigar, eu vou fazer uma limpeza nesse templo, eu vou arrancar com raiz e tudo que está aqui que não presta. Mas Jesus não fez assim. Jesus apenas olhou para eles, pensou e disse assim: olha, sabe, se vocês não pensaram, mas se eu destruir esse templo, se vocês destruírem esse templo, eu o edificarei em 3 dias. Então Jesus não respondeu com que autoridade ele fazia aquilo lá, não, sabe? Ele apenas fez uma outra conjectura. Ele fez com que aquele povo parasse e pensasse assim. Ele falou: porque se eu disser assim que sou Deus, eles vão dizer que eu me fiz Deus. Então ele jogou isso para eles, e eles, atordoados ali, falaram assim: nós levamos 48 anos para edificar esse templo, você fala que se ele for destruído, você vai construir ele em 3 dias. Mas ele não estava falando disso, ele estava falando do próprio templo, Jesus, o templo, onde toda a igreja vai um dia ali adorá-lo, louvá-lo. É o templo do Espírito Santo, é o templo de Deus, é o templo do Senhor Jesus. Aí então, eles nem imaginaram o que Jesus estava falando, mas aí Jesus se retirou, os discípulos pegaram Jesus, se retirou para lá e tal, e aquelas autoridades saíram, foram lá e falaram para o sumo sacerdote, falaram: olha, quase que a gente não tem festa da Páscoa, tudo por causa daquele galileu, daquele nazareno. Como assim? Aí eles contaram tudo o que aconteceu. Eles falaram: não é possível, nós temos que dar um jeito, temos que dar um basta agora, nós temos que prender esse homem, nós temos que prender esse homem. Então ficou decidido que eles iam prender esse homem. Aí sabe o que aconteceu? Jesus foi para lá, para o monte,
E nessa hora é que chega Judas. Esse burburinho todo, nessa coisa toda, Imagina, irmãos, imagina como que é a situação. Não são 3, 4 caras falando, é a multidão falando o que foi feito no templo, o que aconteceu no templo. Imagina. Agora, eles não podiam matar Jesus, porque se mata Jesus, a multidão também que seguia Jesus estaria ali presente e ia virar uma guerra. Porque aquele povo que seguia Jesus também pensava que Jesus falava e que Jesus estava ali para ser o rei de Israel, para ser o rei deles, para tirá-los, para libertá-los. Até ali eles não haviam compreendido o que era que Jesus dizia: eu não sou desse reino, o meu reino. Mas eles não entendiam, eles achavam que Jesus ia ser rei. Então o Judas chegou nesse momento, falou com as autoridades que queria vender algumas informações. Ele falou: vou lucrar muito com isso. E foi ali que ele ofereceu então as informações a respeito de Jesus, porque ele conhecia todo mundo, né? Aí eles disseram assim: olha, nós já resolvemos o que nós vamos fazer, nós não precisamos das suas informações, nós vamos prender o homem. Aí ele ficou todo balançado. Como assim? Nossa, e agora? Eu preciso ganhar alguma coisa, como é que faz? Mas vocês vão prender ele como? Vocês nem conhecem o homem, vocês não viram o homem, os soldados não viram o homem, ele fez tudo isso aqui, saiu, foi embora, a multidão tudo ali, presa ali, ninguém sabe quem é quem, não. Ninguém pode desenhar o homem, não tem uma foto do homem. Aí você vai: é verdade. Já pensou se a gente vai procurar ele para prender, não sabemos nem onde ele fica, nem onde ele dorme, nem onde é a casa dele. Aí ele falou: então, vocês precisam de mim. Vamos fazer o seguinte. Aí ele já tinha perdido o jogo, certo? Ele já estava, mais para lá do que para cá, ia perder quase tudo. Aí o que ele fez? Ele falou: vocês vão fazer o seguinte, vocês me dão 30 moedinhas de ouro aí, muito pouquinho que eu estou cobrando, e eu entrego esse Jesus para vocês. E pode confiar em mim, viu? Vou subir ao monte, mando os seus soldados todos lá, e aquele que eu beijar, esse é Jesus. Pode prender sem medo, sem susto, que esse é Jesus. Aí eu falei: 30 moedas, dá 30 moedas para esse homem aí. Pegou as moedas assim, jogou. Diz que jogou as 30 moedas no chão. E ele vai catando aquelas moedinhas lá, aquela avareza, catando as moedinhas. E aí a história você já sabe ali para frente. Eu vou ter que parar mais uma vez, porque a história é grande, e eu só tenho 15 minutos para tratar sobre ela. Então eu vou para a terceira parte. Desanima não. Siga a terceira parte para você ver, toda a história, tá bom? Até daqui a pouco, hein? Já a gente